Glória a Deus, você que tem acompanhado aí o nosso devocional Bênçãos do Verão. Nós estamos encerrando aí essa semana que foi toda especial, dedicada principalmente a você, mulher, que tem acompanhado essa leitura. Uma semana aí que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. A você, mulher, que tem nos acompanhado, que o Senhor possa sempre estar te enchendo de graça e de sabedoria. E hoje a nossa leitura será conduzida por uma de nossas intercessoras aqui do grupo Mulheres que Vence, da sede regional de Ponta Grossa. A nossa leitura será feita pela nossa intercessora Luana Sorrilha. Que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração, que ela venha estar edificando a sua vida. E lembrando, viu, neste domingo nós temos cultos de Santa Ceia presencial, com 15% da igreja tomando todas as medidas necessárias. Não deixe de vir congregar, não deixe de vir participar. Nós temos culto às 9 da manhã, às 11, às 15 e às 18 horas. E lembrando, o missionário nos convocou aí para nós estarmos fazendo o nosso jejum, a nossa oração. Convido você que está nos acompanhando a estar unindo a sua fé juntamente com a minha. Nós estamos aqui, na Rua Santos Dumont 485, aqui no centro de Ponta Grossa. Você que é de Ponta Grossa e região, nós estamos de portas abertas com cultos presenciais. Um excelente dia para você e um forte abraço no nome de Jesus. Olá, irmãos. Vamos à leitura? O título é Condição para ser guardado. O versículo: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmo 16, 1. A primeira e única condição para obter do Senhor o seu favor é confiar nele, embora as situações estejam bem difíceis, sem solução para se livrar do mal. Sem dúvidas, Deus colocará à prova quem o busca e lhe serve, como fez com os nossos irmãos do passado, e em seguida com quem declara ter confiança nele. Acredite, as provas antecipam as promoções. Abraão entendeu que no Senhor ele poderia ser feliz e bem-sucedido, e por isso passou a buscá-lo. Ao ouvir a voz de Deus, seu servo lhe obedeceu. Foi difícil deixar família, amigos e terras e partir para um lugar que ainda lhe seria mostrado. É preciso escutar a voz proveniente da palavra, quando a lemos ou escutamos a sua pregação. Quando Deus prova, ele quer aprovar quem foi testado. No Egito, Abraão viu Faraó tomar Sara como mulher, tamanha prova. O patriarca cria que Deus guardaria sua esposa e estava certo. Algum tempo depois, Abimeleque, rei de Gerar, fez o mesmo com Sara. No entanto, o Senhor disse a esse rei que ele morreria porque ela era casada. Ao devolvê-la, o rei, explicando-se a Abraão, disse que agiria inocentemente ao tentar tal coisa. Abraão orou por ele. Gênesis 20. A aliança de Abraão com o Altíssimo iria guardá-lo de todo mal, e Deus o honrou. Quem estiver no pacto do Senhor será protegido, bem como a sua casa. Porém, atenção, quem abandonar a lei de Deus será abandonado e não conseguirá a devida proteção. Isso significa que pode ocorrer algum mal a um dos seus. Viva perto de Deus, sendo assistido por ele. Eu amo os que me amam. Provérbios 8:17. Aos jovens hebreus que serviam no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia, decidiram não se dobrar ante a estátua do rei, levantada por ele, a fim de ser adorado por todos. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram a ordem do rei e, quando o momento chegou, viram o povo se curvar diante do terrível ídolo. Tais rapazes não se curvaram nem deram louvor ao governante babilônico. Por isso, eles passaram pela prova da fornalha. Daniel 3. José, filho de Jacó, chamado mais tarde como José do Egito, não cedeu à tentação da esposa de Potifar, seu patrão, e foi acusado falsamente de tê-lo forçado. Gênesis 39. Com isso, foi preso por essa acusação, mas Deus operou e ele saiu do cárcere para ser o primeiro-ministro das nações. Os que se dobrarem ante o demônio e praticarem o mal se queimarão. Entretanto, os justos serão postos em segurança. Vigie e ore, para não entrar em tentação. Quem confiar no Todo-Poderoso será colocado em alto refúgio. Será a pessoa mais forte da terra e jamais tropeçará. O homem fiel é sempre recompensado pelo justo em todos os sentidos. Ao Senhor devem ser dados o louvor e a adoração, mas aos demônios devem lançar o fogo recebido dos céus. Vamos à mensagem do pastor Milton. Olha, eu vim aqui desejar a todas as mulheres. Jesus nasceu de uma mulher, eu nasci de uma mulher, sou casado com uma mulher e quero deixar aqui um recado para todas as mulheres. Valorize cada vez mais, procure sempre cuidar da sua saúde, cuidar da sua casa, cuidar do seu patrimônio, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Mas eu não tenho filhos, cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual. Como o missionário mesmo diz, tudo para nós é importante, mas o importante mesmo é procurar fazer a vontade de Deus.
Creio que você, mulher, tem o seu valor e, claro, deixo uma mensagem para você. A mulher prudente, ela vai edificar a sua casa. Eu não estou falando para mulheres tolas, estou falando para mulheres prudentes e que Deus abençoe a Semana da Mulher e quero abençoar a tua vida financeira. Pai, prospera esse povo. Tua palavra diz que o Senhor prospera a vida do seu servo, ama a prosperidade do seu servo. Então abençoe grandemente a vida de todos, daquele que talvez não está podendo nem ajudar, se for o caso, para que ele também receba a bênção da prosperidade e que as situações comecem então a melhorar, abençoando nossa cidade, abençoando o nosso país. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Olha, mulherada, Deus abençoe, um forte abraço do pastor Milton e aguardo você em nossas reuniões. Agora vamos à oração. Pai, aquele que nos guarda. Não dá para entender como algumas pessoas preferem não dar a ti o senhorio de suas vidas. Quando o diabo as ataca, elas logo recorrem a ti e se desesperam. Quem confia em ti não teme a fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal, e na hora da provação sabe que tu caminharás com ele no fogo. Por mais dura que a prova seja, ela não mudará sua fé. Queremos estar em aliança contigo, firmes na fé e prontos para dar a volta da vitória diante de qualquer provação, pois tu és o nosso Deus e mais forte do que as ameaças do inferno. Assim, jamais vacilaremos. Amém. Obrigada por acompanhar a leitura de hoje e convidamos você a dar continuidade todos os dias à leitura do livro Bênçãos do Verão. Deus abençoe. Faço um apelo a todos, se possível, se você puder ajudar e tiver conta em uma dessas agências que eu vou citar para você. Itaú, agência 0406-1, conta corrente 76526-3. Banco do Brasil, 0472-3 é a agência, conta corrente 56098-7. Banco Santander, agência 3795-0, conta corrente 13002392-4. Caixa Econômica, agência 0221, operação 003, conta corrente 772627-5. Essas duas contas que eu vou passar agora, uma é para dízimos e ofertas e a outra para o patrocinador, porém a agência é a mesma. 3378-2 é a agência do Bradesco. Conta corrente 51238, dígito 9, dízimos e ofertas. Patrocinador 29315-meia dúzia. Não tenho contas em nenhuma dessas agências e bancos. Você pode então fazer um TED e um DOC. Coloque o CNPJ da igreja, 30902-803/1000 ao contrário, -00. 30902-803/1000 ao contrário, -00. E claro, mais importante, Igreja Internacional da Graça de Deus é o nome do depósito da transferência que você vai fazer. Fazendo isso, pode enviar para nós o seu comprovante, pode enviar para nós então, pode enviar por via WhatsApp, pode trazer aqui na igreja, que a igreja está de portas abertas. Telefone para envio, 42 99131 5530. Você pode também mandar no meu WhatsApp particular, você que é membro da igreja. Eu oro para que todas as coisas venham melhorar e que você possa prosperar. Que Deus abençoe sua vida e obrigado pela compreensão. Deus te abençoe no nome de Jesus.